Naquela manhã de céu esbranquiçado sobre Belo Horizonte, o silêncio do nosso apartamento fazia barulho. O relógio da parede parecia bater com mais vontade do que o normal, e o cheiro do pão de queijo que eu tinha aquecido no forno não combinava com o gosto amargo que se instalou na língua. Caio mexia o café com calma, a colher batendo nas bordas da caneca como se marcasse um ritmo que só ele ouvia. Eu estava prestes a perguntar se ele passaria na minha mãe, em Sabará, no fim de semana, quando ele falou do nada, como quem comenta trânsito. Helena, você não vai ser mãe. É melhor a gente aceitar. Não houve tom alto. Não houve tremor. Foi dito como um aviso de chuva. A colher escorregou dos meus dedos e arranhou o prato, aquele som fino que feriu mais do que deveria. Eu fiquei parada, a metade do pão mordida, pensando na pasta cor de areia dentro da minha bolsa. Exames novinhos, com carimbo e assinatura da Dra. Lúcia Nogueira. Tudo dentro dos parâmetros. Ciclo regulado. Ovulação preservada. Nada que explicasse 2 anos de tentativa e nenhuma linha azul. Caio evitou meus olhos, como quem desvia de espelho. Tomou o último gole, deixou a caneca na pia e ajeitou o relógio de pulso que eu mesma dei de presente no nosso aniversário de 5 anos. Ele continuava a falar, numa serenidade que me gelou as mãos. Eu me cuidei. Fiz a avaliação. Refiz exames. Comigo está tudo certo. Você sabe como eu sonho com uma família grande. Família grande. Ele disse como quem apresenta um projeto a um cliente importante. Pensei nos ingressos da Sala Minas Gerais, guardados no fundo da gaveta, apresentação que ele faltou por causa de fechamento de trimestre. Pensei no jantar de aniversário adiado como precisei ficar no escritório. Pensei na viagem a Tiradentes que virou mensagem de última hora. Amor, surgiu reunião. Aos poucos, fui ligando os pontos que eu tinha recusado ver. Em voz baixa, disse. Marquei consulta pros 2. A Dra. Lúcia pediu mais alguns exames, de nós 2. Por um átimo, algo acendeu e apagou no olhar dele. Um clarão que não chegou a virar luz. Não precisa. A gente já sabe, respondeu, gentil e firme, como quem encerra assunto antes de começar. Eu deixei que a água da pia corresse, só para ouvir outro som que não aquele dentro do peito. O vapor subiu, fez do espelho um véu. Ele pegou a pasta de trabalho, a gravata alinhada, o perfume que não era o dele de meses atrás. Um doce estranho, quase floral, que não morava na nossa casa. Chegou à porta, e eu perguntei se ele passaria na mãe dele depois do expediente. Ele fez que sim, sem olhar. A porta se fechou, e a palavra que ele usou, infértil, ficou girando, como roupa esquecida na máquina. Esperei o coração desacelerar para abrir minha bolsa. Coloquei os laudos um ao lado do outro sobre a mesa. Níveis estáveis, ultrassom sem alterações, recomendação otimista. Em letras claras, a Dra. Lúcia escreveu, não há impedimentos clínicos para gestação. Eu não estava vazia. O que estava oco era o espaço entre nós, de tantos depois a gente vê e não complica. Nessa mesma noite, apareceu um aparelho novo na porta do escritório dele. Pequeno, preto, com uma luz que piscava cada vez que ele passava. Caio chamou de segurança de dados. Disse que clientes do Caldas e Viana exigiam sigilo absoluto. Tocou um código, e a porta fez um clique obediente. Fiquei do lado de fora, sentindo um arrepio no braço que não tinha a ver com o ar-condicionado. Era como se ele tivesse erguido um muro dentro do nosso lar. Um cômodo que antes era de nós 2 agora tinha guarda própria. Choveu com vento, chuva de Belo Horizonte quando decide limpar o céu de uma vez. Ele desceu com o celular colado na orelha e ficou no carro, falando baixo, rindo com cuidado que parecia novo. 20 minutos. 30. Quando levei o casaco, o dele, que sempre esquecia, bati de leve no vidro. Ele fez um gesto com o indicador. Espera. Esperei de pé, com o casaco no braço, sentindo as barras da calça encharcarem. Quando desligou, abriu o vidro e disse só. Assunto do escritório. Você não entenderia. Do jeito que falou, mais do que me afastar, me rebatizou. De esposa virei pessoa que não entenderia. Às vezes, um desprezo bem polido corta mais do que grito.
Os dias seguintes viraram uma coleção de pequenas negativas. No velório da dona Efigênia, a vizinha do segundo andar, tentei segurar a mão dele durante a oração. Ele puxou o braço, como se tocá-lo fosse inconveniente. Depois, explicou com simplicidade. Pensei que você estava querendo pegar a carteira no meu bolso. Eu ri, mas meu riso saiu sem som. O Natal da empresa dele aconteceu num salão que eu conhecia. Já tinha servido empadão e pastelzinho ali no ano anterior, quando recebemos metade da equipe em casa. Caio chegou separado. Quando me aproximei do grupo, ouvi. Ah, essa é a Helena. Não minha esposa, não vocês conhecem a Helena. Apenas essa é a Helena. Uma moça loira do contábil, Marina Colli, o nome veio com um crachá, sorriu surpresa. Sua esposa, né? Você quer dizer sua esposa. Caio corrigiu com meio sorriso, já virando o rosto. Voltei para casa sozinha. Ele ficou fazendo networking. Quando abri a porta, a casa cheirava um perfume que não era meu. Fino, doce, com um fundo de baunilha que grudou no batente da porta do escritório. No dia seguinte, o tablet que vivia trancado naquele cômodo estava na cozinha, exibindo uma matéria aberta, como identificar infertilidade na parceira. Abaixo, um histórico de buscas, sinais de que ela esconde problema, mulher que não conta a verdade, quando aceitar adoção. Eu encostei a ponta do dedo no vidro, como se a tela pudesse devolver um pulso. Aquilo não era pesquisa, era roteiro. Não era preocupação, era argumento sendo montado, tijolo por tijolo, para um discurso que me colocava como causa e consequência ao mesmo tempo. Eu, que sempre acreditei que casamento não é audiência, comecei a escutar o estalar das madeiras. A casa muda quando a gente começa a ouvir de verdade. O barulho da fechadura nova virou personagem. O cheiro que não era meu começou a marcar os dias da semana. Às sextas, Caio ficava mais. Às sábados, a academia dele durava o tempo de uma missa e de um almoço com sobremesa. Minha mãe veio do interior de ônibus para o meu aniversário. Entrou no apartamento, olhou em volta e disse: Está frio aqui. O termostato marcava 23. Eu entendi que não era disso que ela falava. À mesa, Caio me deu um cartão com brilho azul comprado às pressas, sem uma linha de próprio punho. Quando ele foi atender uma ligação no corredor, minha mãe encostou no meu punho como fazia quando eu era menina, na hora da vacina. Minha filha, que silêncio é esse entre vocês? É muita pressão, mãe. A gente está tentando ter um filho, respondi, com aquela voz de quem tenta não derramar a xícara. Ela suspirou, os olhos com aquela tristeza mansa que só mãe conhece. Pressão não deixa a pessoa tão longe assim. Volta para casa, se precisar. A porta está aberta, sem senha. Eu prometi pensar. Prometi mais para ela do que para mim. Mas, naquela noite, algo dentro de mim deixou de prometer e começou a planejar. Caio achava que ele era o autor da versão final da nossa história. Não percebeu quando eu comecei a escrever nas margens. 2 semanas depois, ele se arrumou para trabalhar de casa. Abriu as cortinas que viviam fechadas, passou café para 2, arrumou a mesa como se recebesse alguém. Colocou um envelope pardo entre nós, pesado de papéis. Andei estudando nosso caso, disse, usando o mesmo timbre que eu já ouvirá em conference call, aquele tom que retira afeto das palavras e as deixa brilhando como lâmina. Existe um diagnóstico que explica. É definitivo. A gente precisa ser maduro. Ele abriu o envelope devagar. Os papéis escorregaram, mas ficaram virados para o lado dele. Eu não vi cabeçalhos, nem assinaturas, só marcadores fluorescentes desenhando conclusões. Enquanto ele falava realismo, aceitação, novos caminhos, eu olhava para a xícara que foi da minha avó. Porcelana miúda com florzinhas azuis. Minha mão tremeu, a borda arranhou a mesa, e a xícara escorregou. O som da quebra foi curto, limpo, definitivo. É só uma xícara, ele disse, juntando os cacos como se fossem tampinhas. Era da dona Dalva, respondi, e ele devolveu, pragmático. A gente compra outra. Foi ali que eu enxerguei. Sem véu. Ele já tinha decidido o lugar de cada coisa. Substituir era verbete no dicionário dele. Pessoas e objetos organizados por utilidade.
Enquanto ele buscava papel toalha, eu catei um pedaço de porcelana com uma flor manchada de café e guardei na palma como quem guarda um segredo que corta sem sangrar. Saí para respirar. Quando voltei, o carro dele não estava na vaga. A porta do escritório, pela primeira vez em semanas, estava encostada. A luz do visor piscava verde, como se a casa, cansada, me piscasse de volta. Parei no batente, ouvindo meu próprio coração. Passei a mão na maçaneta. Ela cedeu. O ar ali dentro tinha o perfume caro que vinha nas minhas roupas sem eu usar. Em cima da mesa, papéis que Caio jamais deixaria soltos. Ele era homem de pilhas alinhadas, títulos sublinhados, cabos enrolados por cor. A bagunça não combinava com ele. Abri a primeira gaveta. Atrás dos recibos comuns, um envelope sem nome. Restaurante de Lourdes, 2 entradas, harmonização de vinho. Café com sobremesa em outro bairro. 3 idas ao mesmo bistrô em 15 dias. Lojas de lingerie com tamanhos que não me vestiam. Uma joalheria da Savassi. Par de brincos de pérola, valor que teria exigido conversa, não segredo. Fotografei tudo. Cada nota, cada valor. O som do clique do celular me deu uma coragem nova, uma coragem que tem a ver com luz acesa. No notebook dele, a tela acordou ao primeiro toque. Não pediu senha. Abriu em e-mails. Entre relatórios e memorandos, o marcador roxo destacava uma conversa. Marina Colli. O assunto parecia trivial nos primeiros meses. Depois vieram frases que têm temperatura. Não esqueci de ontem. Seu cheiro ficou no meu lenço. Então, a palavra que empurra qualquer história para fora do trilho. Nosso milagre, 12 semanas. Cliquei no anexo. A imagem se revelou por partes, cinza em cima de cinza, até um contorno pequeno aparecer com círculo vermelho. Não senti raiva. Senti uma calma fria, daquela que organiza os objetos de um crime silencioso. Sua ausência em casa, o perfume errado, o tablet na cozinha, a porta que aprendeu a dizer não. Fotografei a tela, linha por linha. Depois fechei devagar. Guardei o pedaço de porcelana no bolso, como se fosse amuleto. E então entendi, com nitidez que doeu bonito. Caio montava um caso contra mim. Eu já vinha montando o meu, sem perceber. Agora seria consciente. Paciente. Mineiro. Como quem acende um fogo de lenha e não tem pressa de ferver a água. Naquela noite, antes de dormir, rezei sem palavras. Não pedi nada, não agradeci nada. Só encostei a testa no travesseiro e prometi a mim mesma que não haveria cenas, nem escândalo, nem frase que me diminuísse. Haveria método, haveria luz, haveria, sobretudo, verdade, a minha. E foi assim que a casa, antes cúmplice do silêncio, me devolveu a chave do cômodo proibido. O resto, percebi, eu aprenderia com o tempo e com o barulho exato do que se parte para nunca mais ser colado do mesmo jeito. No dia seguinte, acordei antes do despertador. O quarto ainda estava mergulhado naquela penumbra fria de manhã mineira, quando o sol demora a atravessar as janelas. Fiquei olhando pro teto e pensei, ninguém acorda igual depois de descobrir uma mentira. Levantei devagar. O cheiro do café dele ainda pairava no ar, mesmo sem ele em casa. Era como se o aroma tivesse ficado só para provar que ele existia. E ao mesmo tempo, que já não estava mais ali. Abri o armário e encontrei uma camisa que não via há meses, com um leve perfume de mulher que não era meu. Não precisei cheirar 2 vezes. Aquela fragrância doce, de baunilha e flores claras, vinha aparecendo em lugares demais. Sentei na beira da cama. Peguei o pedaço da xícara quebrada, o mesmo que eu havia guardado na noite anterior. O toque frio da porcelana me deu uma sensação estranha, metade dor, metade força. Como se aquele fragmento dissesse, agora é você quem escreve. Durante a tarde, fui até o consultório da Dra. Lúcia. Ela me recebeu com aquele sorriso de médica que já viu o mundo se despedaçar 1000 vezes, mas ainda acredita que dá para juntar os cacos. Helena, você parece diferente, comentou. Mais leve, ou mais decidida. As 2 coisas, respondi. Preciso de cópias oficiais dos meus exames. Com assinatura, carimbo, tudo. Ela arqueou a sobrancelha. Surpresa. Está tudo bem?
Agora vai ficar. Ela não insistiu. Carimbou cada folha, uma a uma, e me entregou dentro de uma pasta azul. No cabeçalho, paciente em perfeita condição reprodutiva. Saí de lá com as mãos tremendo, não de medo, mas de um tipo novo de calma. Dirigi até Contagem, onde minha irmã, Graça, morava. Ela sempre me dizia que não sabia mentir, e talvez fosse por isso que eu confiava tanto nela. Deixei a pasta azul escondida entre os casacos de inverno dela, num canto do armário. Se um dia eu te ligar e disser, tira o cobertor do varal, você pega essa pasta e guarda bem, expliquei. Ela me olhou como quem sente que é algo grave, mas ainda não entende tamanho. Tá bom, mana, mas o que tá acontecendo? Ainda não posso te contar. Mas prometo que, quando terminar, você vai se orgulhar de mim. Graça assentiu, meio assustada, meio curiosa, e me abraçou tão forte que senti o coração dela bater junto do meu. Nos dias seguintes, voltei para casa e comecei o que Caio chamaria de coleta de dados. Mas eu chamava de libertação silenciosa. Guardei recibos, tirei fotos, organizei datas. Cada sexta-feira que ele ficava até tarde correspondia a um pagamento no mesmo restaurante de Lourdes. Cada jantar de negócios era um cupom fiscal de hotel. Nada gritante, tudo pequeno, tudo metódico, como ele era. Às vezes, eu ria sozinha, porque, no fundo, Caio tinha razão, eu era fértil. Mas não de filhos, de ideias. Comecei a atuar. Não por vingança imediata, mas por estratégia. Passei a deixar revistas sobre adoção espalhadas pela casa. Um folheto sobre clínicas de fertilização, sobre a mesa. Uma pesquisa aberta no computador. Como lidar com a infertilidade feminina sem perder o casamento. Tudo bem visível, mas sem exagero. Quando ele chegava, via, e o olhar dele suavizava. Ele acreditava. Claro que acreditava. Homens como Caio sempre acreditam no que os conforta. Estou tentando aceitar, eu dizia, com voz mansa. Talvez a adoção seja um caminho bonito. Ele me abraçava com aquele gesto ensaiado, quase burocrático, e respondia: Você é forte, Helena. Tenho orgulho de você. Orgulho. A palavra que ele usava quando falava de relatórios bem feitos. Mas naquele momento, soava como música para o papel que eu representava. E eu o representava bem. Me inscrevi num grupo de apoio, lá no salão paroquial de Santa Teresa. Chamava-se Círculo da Esperança Fértil. As mulheres se reuniam toda quarta-feira, com garrafinhas de água e olhares cansados. No primeiro dia, fiquei muda. No segundo, falei. Descobri que não posso ter filhos. Menti, olhando para o chão. Meu marido está tentando ser compreensivo, mas eu sinto que estou perdendo tudo. Elas assentiram. E eu senti vergonha por mentir para quem realmente sofria. Mas também senti que precisava daquilo. Saí com um folheto carimbado. Data, horário, tudo. Uma prova a mais para a peça que eu montava. À noite, deixei o folheto propositalmente sobre o sofá. Caio chegou. Tirou os sapatos e pegou o papel. Você foi a isso. Fui. Suspirei. Achei que ia me ajudar a aceitar. O que não dá para mudar. Ele me olhou com uma ternura falsa, um meio sorriso de alívio. Fico feliz que esteja enfrentando as coisas com maturidade. Enfrentando. Ele dizia como se eu fosse uma criança que finalmente parou de chorar. Eu só pensei, espera para ver o que é enfrentar de verdade. Aos poucos, ele relaxou. As mentiras dele ficaram mais preguiçosas. As desculpas, mais curtas. Começou a deixar o celular desbloqueado, o carro aberto, as roupas dela escondidas mal. O tipo de erro que só quem acredita estar seguro comete. E foi ali, entre uma cesta e outra, que percebi. O jogo estava mudando de dono. Numa dessas noites, sentei na varanda, com o vento frio de Belo Horizonte soprando pelas grades. Olhei a cidade piscando lá embaixo e pensei em tudo que ainda viria. Não seria vingança. Seria justiça emocional. Peguei o pedaço da porcelana, o tal da flor azul, e o deixei sobre a mesa. O fragmento parecia sorrir. Era o início do meu contra-ataque. E, dessa vez, quem ia quebrar o silêncio seria eu. Os dias foram passando devagar,
como se o tempo tivesse medo de se mover perto de mim. E eu também tinha medo, não de Caio, mas de perder o controle do que eu vinha construindo. O plano era simples, mas exigia silêncio, paciência e sangue frio. Aprendi que vingança, quando é bem feita, tem o ritmo da chuva fina. Não se anuncia, só molha tudo antes que alguém perceba. Naquela semana, Caio começou a mudar. Não o rosto, nem a voz, mas o jeito de estar dentro da casa. Andava mais solto, deixava o celular sobre a mesa, cantava baixinho no banho. Parecia satisfeito, seguro, como se o mundo finalmente tivesse voltado a girar do jeito que ele queria. Eu observava cada passo, cada gesto, cada descuido, e no meio disso, percebi algo novo. Ele havia parado de fingir que me amava. Agora ele apenas me tolerava, e o alívio dele era quase visível. Isso, curiosamente, me libertou. Numa sexta-feira, peguei o carro e fui até um pequeno café perto da Praça da Liberdade. Fazia frio, e o cheiro de pão de queijo fresco me trouxe uma nostalgia perigosa daquele tempo em que eu achava que amor bastava. Abri o caderno de capa vermelha onde eu vinha anotando tudo, datas, recibos, horários. Era quase um diário de guerra. Cada linha era uma bala que eu guardava com cuidado. Escrevi mais uma frase. Ele acredita que venceu. É agora que ele começa a perder. Na segunda-feira, ele chegou tarde outra vez. Entrou no quarto e fingiu surpresa ao me ver acordada. Ainda está levantada. Perguntou, largando a pasta sobre a cadeira. Estava pensando, respondi. Em tudo que a gente passou. Ele coçou a nuca, visivelmente incomodado. Não quero discutir, Helena. Já conversamos sobre isso. Não estou discutindo. Só tentando entender quando foi que você começou a me ver como um problema. Por um instante, o olhar dele fraquejou. Mas logo voltou o mesmo tom calculado de sempre. Você sabe que eu sempre quis o melhor para nós. Para nós. Aquela frase me deu vontade de rir. Eu apenas assenti. E com o coração calmo, anotei mentalmente. Ele continua acreditando na própria narrativa. Naquela noite, quando ele dormiu, abri o laptop dele de novo. Nenhuma senha nova. Nenhum bloqueio. Só o mesmo caos disfarçado de organização. E-mails, reservas, comprovantes. Tudo ali, à espera de alguém que tivesse coragem de olhar. Criei um pendrive e copiei cada arquivo, um por um. O som do clique parecia um metrônomo. A cada cópia concluída, eu respirava mais fundo. Não era só prova. Era a liberdade se materializando. 2 dias depois, fui até a papelaria da esquina. Pedi cópias impressas de tudo. As notas dos restaurantes, os e-mails da Marina, os extratos bancários. Enquanto a impressora zumbia, a moça do balcão perguntou, curiosa, tá fazendo um trabalho de faculdade? Olhei para ela e sorri. De certa forma, sim. Um trabalho sobre o que as pessoas escondem quando acham que ninguém tá olhando. Ela riu, sem entender, e me entregou o envelope grosso. Eu segurei como quem segura uma arma sem precisar disparar. No sábado, fui até Contagem de novo. Graça abriu a porta com uma expressão confusa. De novo aqui? Perguntou, rindo. Ouvi dizer que o Caio tá sempre viajando agora. Tá assim. Viajando demais, respondi. Preciso deixar mais umas coisinhas com você. Dessa vez, o envelope era preto, com divisórias. Entreguei para ela como quem entrega segredo de família. Se eu te mandar mensagem dizendo o céu abriu, você leva isso direto pro meu advogado. Entendeu? Ela engoliu seco, mas assentiu. Helena, você tá bem? Agora tô ficando, respondi, e beijei o rosto dela. Voltei para casa com o coração leve. Pela primeira vez em meses, senti que respirava sozinha. Mas essa tranquilidade durou pouco. No domingo à tarde, enquanto eu lavava a louça, o celular vibrou. Era uma mensagem dele. Caio, jantar amanhã, no restaurante Flor do Cerrado. Caio, preciso conversar. Caio, é importante. Respirei fundo. Sabia o que viria. Era o momento que ele vinha preparando há meses. Sorri para o reflexo na janela e pensei. É isso. A armadilha vai se fechar, mas não da forma que ele imagina. No dia seguinte,
Passei a manhã me preparando. Não com desespero, mas com ritual. Lavei o cabelo, deixei secar naturalmente. Vesti o vestido preto de linho que ele sempre elogiava. E o perfume, o meu, não o dela. Peguei o envelope final, o mais importante, e coloquei dentro da bolsa. Tudo ali, meus exames reais, as cópias das mensagens, os recibos, as fotos, as datas. Cada prova, cada pedaço da história, ordenado com a precisão que ele tanto amava. Antes de sair, olhei o apartamento. As cortinas abertas, o sofá impecável, o biombo do escritório piscando uma última luz vermelha. Toquei a fechadura digital e sussurrei. Agora é minha vez de abrir a porta. Saí. O Flor do Cerrado ficava na região da Savassi, um restaurante elegante, com paredes de tijolo aparente e velas nas mesas. Lugar de pedido de casamento, de celebração. Ou de fim. Cheguei 10 minutos antes. Pedi um suco de maracujá, só para segurar as mãos trêmulas. O garçom me chamou de senhora com aquela gentileza que dói. E eu pensei, que bom que ele não me chama mais de esposa. Às 7 em ponto, Caio chegou. Mas não chegou sozinho. Marina vinha ao lado dele, vestida num azul delicado, a mão repousando sobre o ventre. E de repente, tudo ficou silencioso. Até as vozes ao redor pareceram diminuir. Eles pararam na entrada, e por um instante, o rosto de Caio empalideceu. Não era o plano dele que começava, era o meu. Sentei ereta, ajeitei o cabelo, e sorri como quem recebe velhos conhecidos. Boa noite, Caio. Boa noite, Marina. O olhar dele se perdeu por um segundo. O dela tremia, como quem pressente tempestade. Helena, não esperava que já estivesse aqui, disse ele, forçando o tom leve. Precisamos conversar. Claro, respondi. É para isso que estou aqui. Enquanto eles se sentavam, eu toquei levemente na bolsa. O envelope esperava. Frio, pesado, definitivo. A verdade, enfim, respirava. O Flor do Cerrado brilhava como uma fotografia antiga. Luzes amareladas, cheiro de vinho, talheres que tilintavam em harmonia com o piano de fundo. Tudo parecia ensaiado para o momento solene. Mas a solenidade, naquela noite, não era de amor, era de fim. Caio entrou de mãos dadas com Marina. Os dois pareciam um casal de propaganda, ele de terno cinza, ela num vestido azul que destacava a barriga de poucos meses. Quando me viram já sentada, o tempo parou. Até o garçom hesitou antes de oferecer o cardápio. Helena, disse Caio, sem voz. Eu não achei que você já tivesse chegado. Cheguei um pouco antes. Gosto de ver o ambiente, respondi, sorrindo com doçura. Marina sorriu sem graça, e eu percebi o tremor leve em seus dedos. Ela não entendia o que estava prestes a acontecer, e Caio achava que ainda controlava a narrativa. Pedi um suco. Ele pediu vinho, mas logo corrigiu. Só uma taça. A Marina não pode beber. Ah, claro, murmurei. Parabéns, aliás. É um momento marcante. A palavra marcante saiu como ferro quente. Ele fingiu não notar. O garçom se afastou, e Caio respirou fundo, como quem ensaia um discurso. Sabia que o papel dele naquela noite era o de homem sincero, porém infeliz. O mesmo papel que ele vem ensaiando há meses. Helena, a gente precisa ser honesto. As coisas entre nós não funcionam mais. Você sabe disso. Eu tentei, mas... Ele olhou para Marina, com doçura ensaiada. Às vezes a vida oferece novos começos. Eu balancei a cabeça, paciente. Novos começos são bons, disse, desde que não sejam construídos sobre mentiras. O rosto dele endureceu. Ele tentou rir. Não vamos transformar isso em um drama, tá? Eu quero resolver tudo em paz. Em paz? Repeti. Caio, você me chamou para jantar com a mulher que carrega um filho e achou que seria em paz? Marina abaixou os olhos. O garçom voltou com as bebidas, e o silêncio entre nós era quase palpável. Deixei o copo sobre a mesa e peguei a bolsa. Meu coração batia calmo, tão calmo que parecia ensaiado. Já que falamos em honestidade, trouxe algo para compartilhar. Tirei o envelope marrom, o mesmo que dormia na minha gaveta há semanas.
Coloquei diante dele, com a delicadeza de quem entrega um presente. O que é isso? Ele perguntou, desconfiado. A versão verdadeira da nossa história. Ele abriu. Os primeiros papéis eram os exames da doutora Lúcia Nogueira. Carimbos, datas, assinatura, resultado. Perfeita saúde reprodutiva. Vi a cor sumir do rosto dele. Isso não prova nada, murmurou. Você deve ter manipulado. Ah, Caio. Interrompi, com um sorriso leve. Eu não manipulo exames. Só organizei verdades. Virei as páginas lentamente, e cada folha parecia uma sentença. Havia cópias dos e-mails, as notas dos jantares, as fotos das mensagens. E então, a última folha, o laudo médico dele, antigo, de 2 anos atrás. Varicocele, risco de infertilidade persistente. Reavaliação recomendada. Caio ficou imóvel. Marina, confusa, leu por cima do ombro dele. Varico, o quê? Perguntou, a voz trêmula. Isso quer dizer que? Quer dizer, respondi, ainda serena, que o Caio talvez não possa ser pai. E que esse milagre de 12 semanas não é exatamente o milagre dele. O som que se seguiu foi o mais puro silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa mais do que grito. Caio engasgou com o ar. Tentou falar, mas as palavras saíam quebradas. Isso é mentira. Você inventou tudo. Invente eu? Perguntei, inclinando a cabeça. Foram seus próprios exames, amor. O médico se chama Dr. Vitor Mendes. Reconhece a assinatura. Marina cobriu a boca. Os olhos dela marejavam, as lágrimas empurrando a maquiagem. Caio, você me disse que estava tudo bem. Que o médico te liberou. Ele se calou. E foi naquele segundo que o castelo desabou. Me diz, sussurrei. Você fez ela acreditar que eu era o problema. E agora? Quem vai explicar a biologia? Caio. O garçom se aproximou, preocupado. Perguntou se estava tudo bem. Caio apenas acenou, mudo. Marina levantou, cambaleando. Isso não pode ser verdade, dizia, sem olhar para mim. Eu preciso pensar. Ela saiu quase correndo, deixando a bolsa sobre a cadeira. O barulho do salto ecoou até sumir. Caio ficou sentado, a mão tremendo sobre os papéis, o rosto sem cor. E eu, pela primeira vez, olhei para ele sem medo, só com uma calma que vinha de dentro. Peguei a última folha, dobrei devagar e coloquei na frente dele. São os papéis do divórcio. Meu advogado te envia a cópia amanhã. Ele me olhou, pálido, sem voz. Helena, não precisa dizer nada. Você sempre quis ser livre. Agora é. Levantei. O garçom se aproximou, hesitante. Olhei para ele e disse: 2 contas separadas, por favor. E antes de sair, virei pro Caio. Ele continuava imóvel, os olhos perdidos entre as folhas. Ah! Acrescentei. Só mais uma coisa. A mentira que você construiu era forte. Mas não mais forte que uma mulher decidida a contar a própria versão. Sorri. E fui embora. Do lado de fora, o ar de Belo Horizonte estava fresco. A chuva fina começava a cair, lavando o chão e o resto do que um dia foi amor. Parei sob a marquise e deixei as gotas caírem no rosto. Era leveza. Era recomeço. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Graça. O céu abriu. Naquela noite, dormi sem pesadelos. O relógio bateu 00:30 e a casa finalmente se calou. Nenhum bip, nenhuma luz piscando na porta do escritório. O silêncio, pela primeira vez em meses, soava como paz. Na manhã seguinte, o som da chuva ainda se misturava com o cheiro de café. Mas, pela primeira vez em muito tempo, aquele cheiro era só meu. A casa parecia menor, mais viva. Cada parede respirava um ar novo, como se, enfim, tivesse entendido que o dono do silêncio era outro. Abri a janela. O céu de Belo Horizonte ainda estava cinza, mas eu vi luz. Talvez fosse o reflexo da minha própria calma. 3 dias depois, o advogado me ligou. A voz dele soava firme, quase alegre. Helena, o processo foi aceito. O juiz marcou audiência para o fim do mês. Obrigada, doutor. Respondi.
Quero resolver isso em paz. Desliguei e fiquei olhando pro nada por alguns segundos. Não chorei. Não tremi. A palavra divórcio não doía mais. Parecia um alívio que demorou para chegar. Peguei uma caneca nova, branca, simples. Coloquei café e sentei perto da janela. A xícara antiga, a que se quebrou, continuava guardada na caixa de recordações, junto com as provas que já não me serviam para nada. Eu tinha vencido. Mas, mais do que isso, eu tinha sobrevivido. As semanas seguintes foram silenciosas, mas não tristes. A ausência de Caio não era vazio. Era espaço. Espaço para respirar, para existir, para me ouvir sem medo. De noite, comecei a caminhar na praça do bairro. O vento frio batia no rosto e me lembrava de que eu estava viva. A cada passo, sentia o peso das mentiras ficando para trás. Minha mãe veio me visitar. Trouxe bolo de fubá e aquele olhar que sua mãe tem quando percebe que a filha enfim encontrou chão. Tá diferente, minha filha, disse ela, servindo café. Tô melhor, mãe. Respondi. E mais leve também. Ela sorriu. Sempre soube que você não era feita para viver nas sombras dos outros. Foi a primeira vez em meses que ouvi a palavra sombra sem sentir dor. O dia da audiência chegou. O fórum cheirava a papel e desinfetante. Caio estava lá, de terno escuro, o olhar baixo. Não trocamos uma palavra. O advogado dele falava muito. O meu, pouco. O juiz perguntou se eu aceitava os termos. Respondi apenas: sim, meritíssimo. A caneta riscou o papel, e eu ouvi um som quase poético, o barulho de um fim oficial. Quando saí, o céu estava claro. Graça me esperava na porta, com 2 cafés na mão. E aí, mana? Acabou, disse. E agora? Olhei pro alto, respirei fundo e respondi. Agora começa. Os dias viraram semanas. Fui descobrindo o prazer das pequenas coisas, o cheiro da roupa limpa, o barulho da chuva batendo nas telhas, o gosto do pão de queijo ainda quente da padaria da esquina. Voltei a desenhar, a escrever, a planejar viagens. Redescobri quem eu era antes de ser a mulher de alguém. Uma tarde, fui à Lagoa da Pampulha. Sentei perto da água, vendo o reflexo das nuvens se desfazerem no espelho do lago. Um homem desenhava ali perto, com lápis e caderno de capa preta. Tinha traços firmes e olhar tranquilo. Belo dia, né? Disse ele, sem me encarar. É, respondi. Belo e simples, do jeito que eu precisava. Conversamos pouco. Sobre o tempo, sobre a cidade, sobre nada importante. Antes de ir embora, ele me entregou um papel dobrado, um pequeno esboço da lagoa, com a assinatura dele embaixo. Para lembrar que sempre dá para começar de novo. Disse. Sorri, guardei o papel e segui. Não era amor. Era esperança. À noite, cheguei em casa e acendi uma vela. Não por tristeza, por gratidão. A chama tremulava leve, e eu pensei em tudo que já não precisava provar para ninguém. Caio virou passado. Marina, uma lembrança distante. O medo, só memória. O que restava era uma mulher inteira, que aprendeu a se reconstruir sem precisar se vingar. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade piscando ao longe, como se me dissessem que o mundo ainda era meu. Peguei o celular e escrevi a última mensagem do dia para Graça. A chuva parou. Acho que o sol vai nascer amanhã. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nisso. O sol nasceu devagar, filtrando-se pelas frestas da cortina. O barulho distante dos carros misturava-se ao canto de um sabiá que parecia ter escolhido justo a minha janela para cantar. Fiquei ali, parada, deixando o calor do dia novo tocar o rosto. Não era mais a mesma Helena de meses atrás. Aquela que vivia em alerta, tentando adivinhar as próximas palavras de Caio, havia ficado no passado. Agora eu respirava com o peito inteiro, sem medo de ocupar espaço. Passei o café e o cheiro se espalhou pela cozinha. A caneca branca, simples, fumegava nas minhas mãos. Olhei em volta, a mesa vazia, o som do relógio, a luz entrando, e pensei. Às vezes, a paz é só a ausência do que fazia mal. Peguei o esboço que o homem da lagoa me deu. A folha já estava um pouco amarelada nas bordas, mas o traço firme do horizonte continuava ali.
Um lembrete silencioso de que tudo pode ser redesenhado, se a gente tiver coragem de recomeçar. Coloquei o desenho na parede, acima da escrivaninha. Ficou bonito ali, simples, leve, vivo. Saí para caminhar. O vento morno da manhã balançava as árvores e levantava o cabelo no meu rosto. Vi pessoas indo pro trabalho, mães levando crianças à escola, vendedores abrindo lojas. Cada um carregando seu próprio início, seus próprios pedaços de vida. Pensei que, por muito tempo, vivi como se meu valor dependesse do amor de alguém. Mas a liberdade, descobri, nasce no instante em que a gente entende que não precisa mais provar nada. À tarde, sentei na varanda com um caderno novo. Escrevi. Toda mulher carrega dentro de si uma força que o mundo tenta silenciar, até o dia em que ela decide escutar o próprio som. Fechei o caderno e deixei o vento virar a primeira página sozinho. Do outro lado, o céu clareava de novo. Mais tarde, Graça me ligou. Queria saber se eu estava bem. Eu ri. Tô bem, Myrna. De verdade. Que bom, Helena. Às vezes eu ainda fico com raiva do que ele te fez. Eu não. Respondi. Ele só me mostrou o quanto eu era mais forte do que pensava. Houve um silêncio do outro lado da linha. Daquele tipo que não pesa, só abraça. No fim do dia, o sol se pôs devagar. As janelas refletiam o dourado da cidade, e eu pensei que Belo Horizonte nunca tinha parecido tão bonita. Talvez porque, pela primeira vez, eu a via com meus próprios olhos, sem filtros, sem medo, sem ninguém para pedir permissão. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. O amor verdadeiro começa aqui. Toquei o peito. O coração batia firme, compassado, no ritmo certo do agora. E o vento, leve e quente, respondeu, como se entendesse.